Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e eu tô aqui como sempre com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo. Fala pessoal, tudo bem? Boa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que a gente vem falando ao longo das últimas semanas, que tá bombando no mercado, que é a história de inteligência artificial, mas a ideia aqui hoje é a gente dar uma visão diferente, né? Pensar um pouquinho não só em ChatGPT, em toda essa loucura que está acontecendo, briga entre Google, briga entre Microsoft, Apple, meio ali fora dessa briga, mas correndo por fora. Então aqui a ideia é a gente contar um pouquinho quais são os serviços de inteligência artificial e como lá atrás surgiu aquele conceito de software as a service, né? Que você contratava, você não comprava mais o produto e você contratava um serviço de software que, enfim, estava embalado ali em várias outras coisas. Esse mesmo conceito está indo para a inteligência artificial, né? Hoje a gente consegue comprar serviços de inteligência artificial ao invés de comprar um modelo, de comprar uma plataforma de inteligência artificial. Startse Tech. Assim, gente, praticamente comprar software é uma coisa que acabou, a não ser que você compre de um pequeno desenvolvedor ou alguma coisa que você pegue open source na internet. O modelo por assinatura, como tudo no mundo, né? Hoje a BMW vende o aquecimento do banco à parte, você tem que pagar um serviço de assinatura. Já li vários lugares que dizem que isso já tá chegando num pico de saturação. Mas enquanto não saturar, vamos falar um pouco sobre. E eu acho que um ponto que é importante aí, conectando toda essa loucura que a gente está vivendo nas últimas semanas de ChatGPT, o GPT-3, né, que é um modelo de inteligência artificial que está por trás do ChatGPT, ele está sendo vendido como um serviço, né? Se você criar uma conta na OpenAI e você quiser usar toda essa inteligência dele, você consegue, você paga ali por uso, por chamada, assim como você paga hoje as clouds. A gente fez um episódio aqui sobre cloud, como é que funciona, que na verdade nada mais é do que o computador dos outros que você aluga um espaço. Esse conceito de inteligência artificial tá nessa linha. A OpenAI foi lá, construiu um modelo gigantesco e aí você compra o teu passe de uso, ou você aluga ali o uso daquele modelo. Por isso que a gente fala de inteligência artificial como serviço, porque ele te provê um serviço, ele não te entrega um produto de tecnologia pronto, né, que você pega e instala. Nem tem mais aquele negócio da licença, né? Antigamente você comprava a licença de uso do Windows, né? E até falando disso, é uma coisa curiosa, né? Tem muita gente que acha que comprava o Windows, né? É um erro que tem gente que comete até hoje. O cara fala assim, não, o meu computador novo, ele vem com uma cópia do Windows para... Não vem. Você nunca comprou o Windows. Só pra ti, caso você esteja chocado agora, você nunca comprou o Windows. Você comprou da Microsoft Você comprou a licença que ele te diz, você pode usar. Nunca foi seu e nunca vai ser. Mas assim, era diferente, né? O conceito, pra ficar claro, qual é a diferença entre serviço e comprar o software. Por exemplo, o Windows, se você comprar a licença de uso dele e você quiser usar por 10 anos... por 15, por 20, muitos anos depois que a Microsoft parou de dar suporte, não tem problema, você pode continuar usando. O como serviço, que a gente fala, né, que é o as a service, você parou de pagar, eles desligam a torneira, não usa mais, né? Quais as vantagens disso? Uma vez eu tentei explicar, é quase como explicar o leasing para alguém, né? Leasing de veículo, ou leasing de máquina. Eu quero, mas por que você paga o leasing, né? Por que você compra uma máquina com leasing pra sua empresa? Por que você compra o carro? Fala assim, porque não me interessa ter o produto. Eu não quero ter aquilo no final da necessidade, né? É isso, software as a service é isso. Você não precisa ter a posse daquela coisa. A posse não interessa, né? Você precisa do resultado que ela te gera. E isso é o conceito que nasceu com o software as a service inicialmente, mas foi aplicado em vários outros lugares, como a gente falou aqui de cloud computing, é um deles, é exatamente isso. O cara não te vende mais o hardware, você não compra mais um servidor da Dell, você compra o tempo de uso da Amazon que ela vai te ceder para você usar um pedaço lá da infraestrutura de computação dela. Fala-se muito Aí você vai falar, mas isso é coisa nova, né? Fala-se muito do desenvolvimento de produtos sobre a ideia da furadeira, né? Que na verdade, não necessariamente... Tem gente que gosta da furadeira, gosta da máquina, gosta de ter ela, acha um negócio legal. Mas a maioria das pessoas não quer furadeira. A maioria das pessoas quer furo na parede. A furadeira é só um meio, né?
Tanto que existem teorias que mostram, né, que a capacidade subutilizada de qualquer ferramenta que você tem em casa é mais de 90% da vida útil da ferramenta. Tá, eu falei um negócio super difícil pra querer dizer o quê? Se você pegar uma ferramenta e usar ela ao máximo até a hora que ela quebre, todo santo dia, né, todo ali no trabalho, você usou praticamente quase 100% da ferramenta. Aquela furadeira que você comprou e põe 2 furos na parede, um a cada semestre, você tem uma ferramenta cara que tá ali sem fazer nada. Que tá ocioso. O computador no data center, né, onde naqueles famosos data centers que as empresas tinham, era muito disso. Nem sempre todas aquelas máquinas estavam sendo usadas, nem sempre elas estavam sendo usadas da melhor forma. Né? Então, assim, você tá desperdiçando. Com a cloud, você faz o seguinte, ou como qualquer coisa como serviço, gente, pensando assim, desde o aplicativo que melhora suas fotos, suas selfies, tem muita gente que tem. Você tira a selfie, o aplicativo faz lá, dá um ajuste pra você pagar, colocar na sua rede social, né? E normalmente eles são por assinatura, você paga por mês. Porque pra você às vezes não interessa, às vezes você quer tirar uma foto, então você compra uma utilização, ou um mês, ou alguma coisa. Tá vendo? Faz sentido pelo uso basicamente você só vai usar aquilo que você quer, né? E aí entra o porquê que isso é importante, né? E o porquê que isso pode transformar os negócios. Porque da mesma forma que a computação em nuvem transformou a criação de produtos, e ela transformou a criação de produtos no sentido econômico. Ou seja, ficou mais barato experimentar e construir novos produtos, porque você pagava pelo uso, você não tinha o custo total lá de aquisição de um hardware, que foi um pouco do que a gente discutiu no episódio anterior. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Imagina que tem empresas que são especialistas em construir modelos de inteligência artificial. A gente tem falado muito da OpenAI, mas a própria Amazon, a AWS, tem uma série de modelos de inteligência artificial que já estão prontos, que você pode usar. Então, aonde você ganha nisso? Você ganha na velocidade de experimentação, porque você não precisa construir do zero, por exemplo, um modelo de forecast de vendas. Esse é um problema que todo negócio tem. Como é que eu vou prever quanto que eu vou vender no mês que vem, ou nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses? A Amazon já treinou um modelo, tá quase que pronto ali, você pode fazer alguns ajustes, mas grande parte do trabalho pesado eles já fizeram. Esse é o primeiro benefício da inteligência artificial como um serviço. E o segundo é que você não precisa pagar o preço completo se você vai usar por 2, 3 horas, uma vez por mês, você paga por aquele uso e acabou. Então você tem uma economia de tempo, você prototipa muito mais rápido e você tem uma economia de grana, porque você não precisa investir um caminhão de dinheiro. Reduz capacidade ociosa do seu recurso. Basicamente é isso. E te acelera, né? Então, da mesma forma que antigamente você levava muito tempo e gastava muito dinheiro para experimentar um produto digital, hoje a gente pode experimentar a inteligência artificial muito mais rápido e muito mais barato. Né? Eu vou dizer que até a inteligência artificial ela ainda tá eu acho que ainda tem uma carência no mercado de profissionais, não é simples, você não chega numa empresa média de recrutadores, você chega e fala assim, pô, eu quero 2 júniors de inteligência artificial. Primeiro, o que você tem que escolher pra que é a IA? IAs não são, assim, normalmente de amplo espectro, assim. Não tem aquela, né, que você chega lá e fala assim, quero uma IA a granel, quero um profissional a granel aí de IA. Normalmente você precisa saber, é pra reconhecer a imagem? É pra interação com pessoas? É linguagem natural? É deep learning? É machine learning? Então você vai ter que escolher. Outra, desenvolver um modelo do zero, falando assim, pô, eu vou chegar até que nem o Gustavo falou do forecast da Amazon. Gente, assim, vamos cair na real. A Amazon tá fazendo isso há quantos anos? Você vai querer começar do zero e principalmente IA, por mais que a IA esteja desenvolvida, tem um monte de biblioteca, tem um monte de coisa que ajuda. Putz, pra você começar do dia 1 lá, assim, vamos desenvolver a IA de forecast, até você chegar num ponto que ela te dê algum resultado, né? Tem uma coisa que a gente fala em outros programas, né? Que a IA você pode quase ter certeza quando ela chega... Como é que é, Gustavo? É 99,998, você tem certeza... É basicamente certeza. Certeza. Nossa, mas pra você conseguir esse 998 depois da vírgula, quantos anos de trabalho? Não, e quanto dinheiro você não tem que investir de treinamento e um volume de dados colossal que às vezes as empresas não têm. E lembre-se, não é seu core business.
Não é a sua empresa não é criadora de tecnologia de inteligência artificial. E olha que legal, assim, acho que aqui a gente pode trazer alguns números e contar um caso que a gente trabalhou junto, mas se você olhar hoje só de serviços de inteligência artificial que a Amazon oferece, são 22 prontos. Tem serviço para a área médica, serviço para forecast de venda, detecção de fraude, uma pancada de outras coisas, que a ideia não é fazer propaganda de uma ou outra cloud, mas olhando esse caso específico, né? Cara, 22 serviços que já estão prontos, que você usa a granel, que você pega ali e fala, cara, eu vou usar por 2 horas, vou usar por 1 dia, vou usar por 3 dias, não vou usar por todo mês. Então, vejam a possibilidade. Aí pensa que você tem Amazon, você tem Azure, né? da Microsoft, você tem o Google, a plataforma de cloud do Google. Cara, tem muito serviço já pronto, então você acelera o teu desenvolvimento, você não gasta tempo com isso. E aí, tem um caso legal que eu e o Marcelo, a gente trabalhou junto numa empresa, e aí, nessa empresa, a gente tinha o desafio de construir um aplicativo que ele tinha 2 funções. Uma função, você conseguia tirar foto de objetos, e ele pegava, identificava qual era esse objeto e traduzia para o idioma que você estava aprendendo. Então, imagina que você está aprendendo inglês e eu quero saber como é que fala lápis. Eu tirava uma foto de um lápis, esse aplicativo identificava que era um lápis, fazia a tradução e me mostrava, lápis em inglês é XPTO. Então, com isso, o que a gente usou? A gente usou serviços prontos de inteligência artificial para detecção de imagem, senão eu ia ter que treinar com 300 milhões de imagens o que é um lápis e o que não é. Não adianta, você não consegue em pouco tempo, não tem como. A gente ia gastar uns 6 meses treinando esse negócio. Isso estava pronto. Depois que a gente usou essa, a gente usou uma outra que, quando ele descobria qual era o objeto, ele pegava esse objeto e traduzia do português para o inglês e do inglês para o português. 2 coisas prontas, que se eu fosse treinar... Nossa, não... Quanto tempo a gente levaria para treinar isso, cara? Eu vou dar um outro exemplo de áudio, hein? Assim, não é nem com a imagem, eu vou dar um exemplo assim, não vamos citar aqui o produto, mas assim, outro caso que nós também trabalhamos, assim, a empresa queria colocar a ativação do aplicativo dela com uma palavra. Do mesmo jeito que você faz OK Google, Hey Siri, Alexa, eles queriam fazer isso. Contratou-se uma IA de uma grande fornecedora, só que ele tinha um problema de não entender sotaque. E eles falaram pra gente, não, vocês podem treinar a IA, não tem problema nenhum. A gente imaginou que era possível, né? Nas conversas. Mas, normalmente, quanto vocês acham que a gente precisa de amostra, né? Que a amostra seria cada interação com a IA. Eles falaram em torno de 130, 140 mil interações que vocês vão precisar pra IA começar a entender o sotaque das pessoas. Gente, assim... Se você pensar isso em questão de utilização, mesmo que você tenha uma base de clientes enorme, isso vai levar meses e meses e meses, e o modelo tem que ser ajustado, refinado. Aí o que vai acontecer? É aquele negócio que a gente sempre fala. Se você estava esperando isso para lançar o teu produto no mercado, para explorar uma oportunidade, ou para sair na frente da sua concorrência, o que quer que seja a sua situação, deixa pra lá, perdeu. Mas, por exemplo, na plataforma do Google, e uma coisa engraçada, a gente não comentou aqui, normalmente as clouds, né, que é a AWS, que é da Amazon, a Azure e o GCP, que é do Google, normalmente cada cloud ela tem uma função específica que ela é melhor. Um é para reconhecimento de imagem, outro tem para voz, um tem para serviços financeiros. Eles estão quase se balizando entre eles, mas ainda tem uns que são... O Google, por exemplo, para reconhecimento de imagem e voz é sensacional. Ele é muito rápido e muito certeiro ali no reconhecimento. Aí é o que o Gustavo falou, você compra a necessidade num pacote pequeno que você quer, faz o que você precisa, e você não teve capacidade ociosa, e nem você perdeu 1 ano treinando a IA, e é verdade, né, Gustavo? Você pode passar meses treinando a IA e o resultado é totalmente desastroso, né? Você pode chegar num resultado que é pífio ou é muito ruim. E aí, isso volta para a questão econômica. Então, a gente falou que isso acelera o desenvolvimento. A gente desenvolveu isso muito rápido
Porque usou o que já estava pronto, usou serviços que alguém já construiu, alguém que é especialista nisso já construiu. Porque o nosso core business não era construir inteligência por artificial. mais que a gente fosse de tecnologia, mas a gente não quer criar IA do zero, não vale a pena. Não faz sentido. E se você olhar em custo, vamos pegar aqui o próprio GPT, né? O chat GPT ali. Se você for usar ele como um serviço para integrar nos teus aplicativos, integrar na tua solução, o melhor modelo, o modelo mais avançado, que é o que eles estão usando no chat GPT, que hoje é uma das inteligências artificiais mais avançadas que se tem no mundo, ele te cobra 2 centavos a cada 1.000 palavras que você manda para ele. 1.000 palavras mais ou menos, umas 750 palavras. Mas pense o seguinte, ele me cobra 2 centavos a cada 750 palavras. Isso é nada. Se você põe isso em escala, é quase nada. E a gente está falando de 2 centavos de dólar. Então, para conversão para o real muda um pouquinho, mas mesmo assim, é pífio versus o quanto você teria que gastar, mesmo de computação em nuvem, se você quisesse treinar isso, uma rede desse tamanho, né? A gente fala em outro episódio sobre escalar aplicativo, né? Que quando você sai ali, você vai passar pelo abismo da escala, né? Vou escalar o negócio, agora deu certo, né? Finalmente eu vou ter escritório na Faria Lima, né? Que venci na vida. Uma das coisas que é um problema nessa etapa é que se você gastou o dinheiro na hora errada, especialmente tentando reinventar a roda, é porque o mundo da IA ela é meio que uma armadilha, né? Todo mundo acha maravilhoso o chat GPT fazer isso, o Lensa App pegar uma foto sua e gerar 10 versões maravilhosas pra você usar no Instagram. Todo mundo acha que a tecnologia tá hiper acessível. Então, para você pessoa que usa, o consumidor, ela tá hiper acessível. Mas não quer dizer que ela é fácil de ser feita. É assim, gente, é quase a gente tá no paradigma da Apple aqui, né? É uma tecnologia que ela quase parece mágica, né? Que ela é de tão fácil e tão acessível, ela é mágica. Então você parece que ela é simples. Não é. Eles fazem parecer simples, né? Eu sempre assisto canais, eu sempre tento assistir os lançamentos da SpaceX e eu vejo eles pousando o estágio 1 do foguete. E tem um americano que eu sempre vejo ele falando assim, eles fazem parecer fácil. E não é. Quando faz parecer fácil é porque tá sendo muito bem feito, né? Aí a IA acontece muito disso. Se você tentar reinventar a roda na sua empresa, na sua startup, o que quer que seja, e na hora da escala, pode ser que falte o dinheiro, porque esse modelo vai custar muito caro, talvez não fique bom, talvez assim, posso estar soando muito arrogante aqui, mas quase com certeza não vai ficar bom. Na hora de escalar, às vezes falta essa grana, porque você investiu muito pesado. E esse é um problema da IA. O investimento para você sair do zero com ela é enorme. Se você quiser construir a sua, né? Acho que esse é um ponto importante para deixar 100% claro, assim. A gente vem falando muito sobre inteligência artificial e eu tenho um viés, talvez porque estou acompanhando isso um pouco mais de perto e estou vivenciando isso no dia a dia, que para mim não existe negócio mais que você não pense numa solução que não tenha IA no meio. Assim, para mim é AI by design a partir de agora. Não tem mais muito como. Então, acho que um ponto importante tá construindo um produto, ou você tem uma empresa e quer escalar, ou enfim, quer pensar em algo diferente, começa pensando em inteligência artificial. Beleza? E como ela encurta os caminhos, né? E como ela pode te ajudar. Acho que esse é o primeiro mandamento, vamos dizer assim. Só que o próximo estágio beleza, quero pensar nisso, agora vou começar a fazer. Quando você vai começar a fazer, a nossa segunda dica, o nosso segundo mandamento não construa a sua inteligência artificial neste primeiro momento. A gente falou isso sobre no-code há um tempo atrás, que não construa código se você ainda está numa fase de validação. Use ferramentas no-code. Inteligência artificial, na minha cabeça, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, é a mesma coisa. É o ápice do no-code, né? Se você falar de IA, não tem no-code mais que ela, né? Então, primeiro, entender o que precisa e vai olhar para isso. Legal. Próximo passo não construa a sua. Usa o que está pronto. Falei aqui, tem 22 produtos prontos dentro da Amazon. Se a gente olhar no Google, se a gente olhar na Microsoft, tem mais outros 20, 30 que também já estão prontos, é só usar ou com um pequeno ajuste você consegue usar. Então, o ponto que o Marcelo trouxe, essa complexidade de criar um modelo, ela é desnecessária se você não é uma empresa de construção de tecnologia de inteligência artificial, né? Eu tô até ouvindo, assim, eu consigo ouvir, né, pela força, assim, eu consigo sentir gente batendo com a mão na mesa e falando assim, mas eu puxei um código do GitHub outro dia e eu fiz a IA funcionar e foi muito rápido. Então, pra deixar claro,
Uma vez eu também fiz isso. Eu peguei uma câmera USB antiga que eu tinha, uma webcam. Peguei um framework chamado TensorFlow. É super tranquilo, você pode baixar ele você pode pegar ele agora na internet. Peguei esse TensorFlow, fiz um pequeno script em Python que ele reconhecia objetos que eu colocasse na frente da tela. E era sensacional, ele ligava a tela, você colocava a caneca, ele dizia caneca. Você colocava a carteira, ele falava caneca. Você colocava o teclado, ele falava pessoa. Aí depois ele falava teclado de novo. Então assim, entenda, gente. A IA básica, tipo, como é que eu vou dizer? O chassi, você acha na internet, ela até funciona. Não é assim, não é. Mas é o que... Lembra que eu falei do 99,998%? Esse 998 quer dizer o seguinte, é a hora que você pode largar um processo seu da tua empresa na mão da IA sem ficar com medo que ela vai errar. Essa é a diferença, tá? Esses 3 dígitos finais, eles custam muito caro. E pro momento que você tá ali de construir uma empresa, se você não é uma empresa focada em construir modelos de inteligência artificial, não faz sentido. Você vai gastar muito dinheiro para chegar num nível de excelência que já tem modelos prontos. É assim, cara, faz sentido eu reconstruir a roda, se ela já tá pronta eu posso pegar e simplesmente usar? Não. Então, primeiro mandamento, AI by Design. Não esquece de pensar nisso quando você estiver pensando em produto, serviço ou o que você vai fazer com a tua empresa daqui para frente. Segundo, usa o que tem pronto. Assim, 80% dos casos de uso da tua empresa, ou com um serviço, ou com uma combinação de serviços, como foi o que a gente fez nesse caso que a gente contou aqui, vão resolver o teu problema. No caso que a gente contou, qual foi a combinação? A combinação foi usar um serviço de reconhecimento de imagens, que estava pronto, um serviço de reconhecimento de texto e um serviço de tradução de texto. Os 3 modelos já estavam prontos. A gente não precisou construir nada, a gente só soube usar os bloquinhos de Lego. A gente falou isso em algum outro episódio aqui sobre como construir tecnologia como bloco de Lego. A gente falou nos microserviços, que é o exemplo perfeito do microserviço. Então assim, quando você aprende a conectar esses bloquinhos de Lego, a tecnologia ela fica muito mais simples. Então, essa dica que a gente está dando é: use o que já está pronto. 80% dos teus casos vão ser resolvidos assim. Os outros 20% podem ser o teu diferencial competitivo. Mas aí você já vai estar num nível de maturidade em inteligência artificial que é maior do que o que você vai começar. Então, essa questão de aprender também e usar a inteligência artificial não é um negócio que do dia para a noite você fala, puta, entendi. É uma jornada de aprendizado. Falo pela Startse. A gente começou a falar disso já faz muito tempo. Mas nas últimas, no último 1 mês e meio, a gente teve uma curva de aprendizado gigantesca. Mas por que a gente aprendeu? Porque a gente começou a usar. A gente largou um pouco dos preconceitos de eu preciso ter um produto perfeito para lançar e a gente simplesmente botou na rua e começou a testar. Com esse teste a gente aprendeu o que funciona, o que não funciona, como é que a gente faz diferente, o que a gente pode melhorar. E nessa a gente está cada vez mais escalando. Não, é assim, a situação de lançar... E, por exemplo, nesse produto que o Gustavo comentou que a gente fez, que ele identificava um objeto. Se você tá se perguntando agora, o que eles provaram com isso? A gente provou que funciona. Né? Qual foi o resultado disso? A gente voltou pra quem tinha tido a ideia do aplicativo e falamos assim, dá pra fazer. É viável. Funciona. E com custo baixo. E tem como e pode, vamos dizer, luz verde, assim, ó, dentro desse aspecto, luz verde pra desenvolver o produto. Vambora, dá certo, tranquilo. E os outros casos, assim, que a gente pega do uso da aplicação da IA, cara, o Gustavo falou, 80% dos casos da sua empresa, cara, assim, no 80% dos casos, eu vou te dizer que você vai seguir anos, talvez, sem precisar desenvolver alguma coisa muito específica pra você. E eu vou te dizer que nesse tempo você já pode ter feito, né? Se você fizer IA by Design, assim, qualquer negócio, qualquer produto, qualquer ideia, você fala, tá, como que eu começo? Porque a IA vai te colocar... Por mais que seja novo, você não começa do zero. Essa que eu acho que a gente poderia definir com a IA não existe mais zero.
Você acelera. Acabou, já é acelerado. Não tem aquele, vamos ali formar o time. Cara, o gap que as pessoas tiverem, o que faltar para as pessoas, a IA cobra hoje em dia. E até se faltarem pessoas, você fala, eu não tenho como ter um time maior. Eu garanto, assim, por experiência própria, a IA cobre, às vezes até a sua falta de dinheiro e a sua falta de pessoal. O investimento nela acelera seu negócio, faz com que você não comece do zero, permite que você gaste o dinheiro onde é importante e no tempo importante. E, cara, e assim, diferente do antigamente, o antigamente, tipo, alguns anos atrás, é verdade, sentava o desenvolvedor e começava, sentava o seu desenvolvedor, o arquiteto, quem quer que seja, e começava. E aí, o que nós vamos fazer? Não tem. O zero era o zero, você realmente saía do zero, não tinha opção. Tinha uma folha em branco, né? E então, Marcelo, eu posso entender que desse debate nosso todo, a inteligência artificial como um serviço, ela acelera o negócio, ela reduz o nosso custo e ela faz com que a gente não saia dessa folha em branco, certo? Porque... E outra coisa da IA, né? Por exemplo, o ChatGPT aqui, o concurso de todos os nossos podcasts ultimamente, né? Ele tem, por exemplo, ele tem informação até 2021. Se você desenvolver uma IA do zero, você é automaticamente obrigado a continuar treinando ela perpetuamente. Explico. Se você, por exemplo, vamos supor que você desenvolva uma IA que ela trabalha com o sistema tributário brasileiro. Cara, você tem que acompanhar o governo o tempo inteiro. Qualquer coisa que o governo fizer, você vai ter que pegar a IA e treinar ela. Mas você vai falar, mas treinar o quê? Não é só ensinar, por exemplo, ela a fazer uma conta de dividir. Não. Ela tem que reconhecer padrões. Se a IA, por exemplo, ela entende que onde você vai ter a melhor forma de pagar um tributo, mas você teve uma mudança na lei, você vai ter que ensinar para ela aonde é a melhor forma agora, de acordo com a nova lei. E essa é a beleza de entrar como um serviço. Você terceiriza essa dor de cabeça para um provedor de serviço de inteligência artificial. Que é especializado. Que é especializado nisso. E aí isso me acende uma outra luz, né, cara? Que a gente tem falado aqui dessa história de inteligência artificial como serviço, inteligência artificial by design e tudo mais. Cara, me parece que hoje todo líder, todo empreendedor, toda pessoa que tem ali alguma responsabilidade de liderar um time, ou liderar uma área, ou liderar uma empresa, deveria saber sobre AI, no mínimo os conceitos principais e como usar essas ferramentas que estão no dia a dia, né? Eu esperaria um líder, pra mim, que ele, numa reunião, quando a gente tivesse com algum problema ou tivesse com alguma saída, ele virasse e falasse assim, gente, eu acho que aplicando ou uma IA específica ou um chat GPT, a gente consegue sair com a solução, ou pelo menos a gente tem um paliativo para algum outro caminho, ou ela vai ser um estado intermediário. Né? Que ele soubesse guiar as pessoas para... Existem soluções, né? Aí, por exemplo, mais específicas, que nem você vai comprar um forecast da Amazon, que ele fala assim, a gente precisa fazer o forecast, a gente teve uma mudança, o que a gente vai fazer agora? A gente perdeu o nosso analista, ele foi trabalhar na Alemanha porque ele tá ganhando mais dinheiro. Vai falar assim, não, calma, chama a galera, vamos conversar com o pessoal de tecnologia, vamos ver o que a IA, a AWS, ela tem modos específicos de forecast. A gente pode continuar trabalhando e desenvolver nosso modelo lá dentro. Inclusive, a gente já pode fazer até uma migração. O líder que souber direcionar isso, cara, se a gente está falando que o seu negócio com a IA já não sai mais do zero, imagina se você está numa empresa consolidada, tem orçamento e tem a capacidade de contratar isso numa velocidade muito grande. Olha a vantagem competitiva que você tem. E profissional, né? Porque se você é um profissional que sabe fazer todas essas conexões, com certeza você tem muito mais valor do que um profissional que não sabe. Pessoas, assim, cara, dos mais... Isso é um caso real. O que eu estou falando não é brincadeira. Pessoas dos mais diferentes ramos, eu ando conversando com elas e falo assim, você já entrou no ChatGPT? Não. Eu só vejo as pessoas comentando e falando. Eu falei assim, você está perdendo tempo. Você já deveria ter pelo menos se inteirado de como ele funciona. Ah, mas por quê? Eu falei assim, porque quem está usando está ganhando tempo em cima de você. Se você, por exemplo, faz um trabalho em um dia, quem usa o ChatGPT faz em 2 horas. Por quê? Porque ele está encurtando o seu caminho, porque ele aumenta a sua produtividade. Né? Ele não te exime que você faça o seu trabalho ainda.
né? Não pense também quem não interagiu com ele. Não pense que você chega pra ele e faça assim, resolva a minha vida, né? E ele te dá um passo a passo. Não é assim. E aí, essa que é a beleza, né? Então, o líder ele precisa se formar, né, e ter essa... Vou chamar aqui de... Citar o Cruel, que é um dos nossos sócios aqui, que ele fala que você tem que ter literacia e inteligência artificial. E aí, como parte da nossa missão aqui é transformar e provocar novos começos, a ideia é a gente também ajudar nessa transformação dos líderes. A gente tá colocando para rodar um curso de formação em inteligência artificial para líderes, que o objetivo é exatamente esse, né? Dar essa ferramenta para que esse líder possa tomar esse tipo de decisão, possa buscar essas soluções. Que, cara, eu fui buscar um número aqui, é um negócio meio louco, né? Se a gente olhar quantas ferramentas baseadas em inteligência artificial foram lançadas em 2021, tirando as Big Techs, né? Que eu tô falando mais do mercado de startups. Do mercado de startups, a gente tá falando que em 2021 foram 38. Tá? 2021, 38. 2022 foram 230. 2023, a gente tá em fevereiro, já foram 77. Então, assim, se você não souber usar essas 230, você tá perdido. Alguém vai saber conectar esses bloquinhos e vai conseguir usar isso bem. Vamos supor, você trabalha com educação. Ah, mas no meu ramo não dá. Ah, não dá? Você trabalha com educação, você precisa gerar, por exemplo, imagens. Você tem o Midjourney. Midjourney gera imagens para você. Tá vendo? Assim, você precisa criar uma aula, você precisa criar um roteiro. Tem ferramentas pra fazer isso, né? Tem o WriteSonic, tem o CopyEye, tem um monte de ferramenta que faz isso. Assim, todos os ramos são possíveis de... Aí você vai falar, não, mas eu trabalho dentro do financeiro de uma empresa. Forecast. Ah, mas o meu, eu tenho muita coisa que eu tenho numa planilha Excel. Experimenta perguntar pro ChatGPT. Joga no ChatGPT um cálculo que você tá fazendo, uma previsão. Você pode até jogar os seus números e falar pra ele assim, faz sentido? Eu esperando tal resultado? Cara, o Excel tem essas funções, né? Que você espera atingir uma meta ou você faz um cálculo. Pode perguntar pra ele. Ah, mas o que eu ganhei com isso? Sabe o que você ganhou com isso? Tempo. Tempo vale muito mais que dinheiro. Você acelerou, você entregou o seu trabalho antes. Você entregou o seu trabalho antes, sua empresa terminou algo antes. Por terminar algo antes, ela foi mais eficiente, ela foi mais rápida. Ela pode ter ganhado da concorrência nessa... Talvez com o lançamento de um novo produto. Então o líder saber isso é importante, né? Porque aí, de novo, ser líder é ter uma caixinha de ferramentas e saber quando você usa um martelo, quando você usa uma chave de fenda. Inteligência artificial é mais um item nessa caixa de ferramentas. Você tem que saber quando você usa e qual você usa para cada problema. Você não precisa ser o técnico que sabe qual é a API, enfim, qual é o detalhe ali para fazer isso funcionar, mas você precisa ter o conhecimento de que, cara, tem ferramentas prontas que poderiam me ajudar a isso. E aí conectar. Então eu tenho uma ferramenta que identifica imagem, eu tenho uma outra que faz tradução. Legal, resolvi o meu problema de ensinar inglês tirando uma foto dos objetos. Porque qualquer outra opção é isso, ela falou o seguinte, vamos começar do zero. Vamos ver, é o exemplo que eu dei lá daquela ferramenta de inteligência artificial que é o TensorFlow. Dá pra você começar do zero com ele? Dá. Pô, 100%. O TensorFlow é usado assim em aplicações inacreditavelmente complexas. Tem outras ferramentas, tem a OpenCV. A OpenCV para imagem também é um negócio de louco, é uma ferramenta open source. O tempo e a curva de aprendizado dela é demorado. Aí, por exemplo, vamos usar alguma coisa da AWS ou vamos usar alguma coisa do GCP? Pô, legal. O GCP é Google Cloud Platform, né? Que é a cloud do Google. Dá pra usar? Dá. O que a gente ganha com isso? De novo, gente, tempo. Tempo vale mais do que dinheiro na sua vida profissional ou pra empresa. Quem lança mais rápido? Quem sai mais rápido? É tudo questão de eficiência. É aquela coisa básica que se fala na administração já há muito tempo, né? O que é uma empresa eficiente? É aquela que consegue ter mais lucro no real investido. A IA, hoje em dia, ela potencializa esse valor para você muito maior. Só pelo fato de você, por exemplo, não precisar de 4 pessoas para fazer o mesmo trabalho, que eu tava dando o exemplo de alguém que faz algum cálculo muito específico em Excel, você tem que ter mais 2 para bater isso, ou você tem alguma auditoria, ou você tem que fazer um forecast, às vezes você tem uma equipe fazendo forecast. Aí você fala, então você tá dizendo que é para mandar meus analistas de forecast embora? Não, eu estou dizendo que você tem que pegar os seus analistas, que eles são muito bons, e deixar o trabalho braçal para IA resolver.
papel das pessoas vai ser um trabalho cada vez mais intelectual e muito menos braçal. Analítico e crítico, cara. Deixa a IA fazer. Chega num ponto que o trabalho braçal não tem valor. Né? A IA já aconteceu isso desde da primeira revolução industrial. Só que agora, a revolução da IA que a gente tá vendo agora a partir desses dos últimos 3 anos, ela provou que falou o seguinte: não, o trabalho intelectual ele nunca vai ser afetado pela tecnologia. Foi uma onda, não foi nenhum, né? Não foi algo que chegou. Foi um tsunami. Foi um tsunami, ele chegou e avassalou essa concepção. É uma coisa que a gente já falou várias vezes. Vá como aliado, surfe na onda e guia a IA pra fazer o trabalho que não agrega nada pra você. Porque aí você ganha escala, você deixa de ser uma operação que cresce de forma linear e passa a ser uma organização que cresce de forma exponencial. Então, só para citar um exemplo aqui dessas ferramentas que eu falei que surgiram de inteligência artificial, tem desde te ajudar a gerar ideias, desde fazer resumo de artigo, desde até explicar documentos legais. Então imagina que você recebe um documento, você não entendeu nada do que está escrito ali, você joga lá e ele te explica de forma mais simplista como é que isso funciona. Então tem muita coisa. E recapitulando um pouco, né, do que a gente falou aqui, não só de saber usar essas ferramentas, mas primeiro passo, você precisa saber de inteligência artificial. Isso é papel do líder agora, ele tem que saber sobre isso, senão você vai ficar para trás nessa história, nessa transformação toda que a gente está vendo, e nada melhor do que entrar agora nesse mundo para não perder o bonde. O segundo 80%, 85%, talvez 90% dos problemas que você tem no teu dia a dia podem ser resolvidos por modelos que já estão prontos e que você paga por uso. Não vai construir, esquece, você vai gastar dinheiro, você vai perder tempo, é bobagem. Usa o que está pronto, aprende com isso e aí talvez você chegue num caso de uso que é um pouco mais complexo e aí sim você tem que construir. Mas nessa jornada você já aprendeu muito. Então a IA como serviço ela vem para acelerar essas entregas, reduzir custo e te dar um poder de experimentação bizarramente maior do que o que a gente tinha no passado. Como nunca existiu, assim. E nisso a gente encerra mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Salva no agregador que você está nos ouvindo para receber as notificações dos próximos episódios. E até uma próxima. Um abraço.